A Marta também faz aqui uma consideração que eu acho muito importante. Essa consideração da pergunta, né? É para copiar? O aluno pode não copiar? E hoje, eu vivo isso, né? Quando as minhas aulas, na maioria das vezes, são por PowerPoint, por slides, e no começo todo mundo tinha um desespero de copiar aquilo, e eu falava, não, eu vou mandar pelo antigo quiosque, né, um espaço de relacionamento entre professor e aluno, que a gente pode passar os textos eletrônicos para os alunos, enfim, uma forma de comunicação muito, muito bacana. E eu falava, eu vou mandar para vocês. Mas eu também entendia que a gente quer copiar aquilo ali naquela hora, porque aquilo ali vai fazer sentido para mim. E aí, quando eu receber o material, já passou, já não me lembro mais o que é. A experiência da aprendizagem tem que ser livre. Não é livre, meu Deus, façamos o que a gente achar melhor. Não é nada disso, porque ensinar é uma função sistemática, intencional e organizada. Então, não nem essa de faz o que quer, aprende quando quer, é quando a criança decidir, não é nada disso. A intervenção profissional, a intervenção pedagógica, ela é fundamental. Ela é fundamental. A gente intervém no trabalho das crianças, porque é assim que a gente desorganiza as hipóteses que eles têm sobre a escrita. Nossa, muito conhecida e muito respeitável professora Emília Ferreiro já falou disso há 30 anos atrás. E a gente ainda acha que será que é mesmo, hein? É, gente. E eu fiz isso lá nos anos 90. Foi lá nos anos 90. Eu tinha acabado de sair da universidade. Eu era uma professora inexperiente. Como eu estou me sentindo agora também, nesse lugar aqui. E aí eu fui descobrindo. Que tinha coisa que eu não sabia. E aí foi assim que eu conheci a professora Marlene, porque eu fui correndo me inscrever num curso de extensão. E eu dava aula de manhã, minha turma era tarde, o curso era tarde. E eu conversei com os pais, e os pais combinaram e aceitaram levar os alunos de manhã. E a diretora arranjou uma sala, um lugar para eu dar aula de manhã. E é assim que é fácil? Não é, não. Não é fácil, é muito difícil. Mas a gente tem que ter vontade de fazer. Porque nada, gente, e vocês sabem disso, o quanto que é prazeroso alfabetizar. Quando você vê o menino, a menina lendo, é realmente o grande momento do ensino, no meu ponto de vista. E é claro que eu estou puxando sardinha para o meu lado. Mas isso é incrível. E não é mágica, é trabalho. E é trabalho e é conhecimento. É muito conhecimento. Não é repetição. Porque a escola que eu estudei não é a mesma. A escola que eu estudei tinha plástico vermelho para menina e plástico azul para menino. E quem foi meu aluno sabe que eu fiz isso no meu primeiro ano. No meu primeiro ano de professor eu fiz isso também. Sei lá, 6 meses. Depois eu vi que não tinha cabimento. Nessa minha primeira turma, a gente trabalhava com mimeógrafo, né, pessoal? Não tinha esse negócio de xerox, de computador, nada disso. E eu tinha carbono colorido, fiz o ciclo da chuva. E as crianças riram de mim. Porque quem fazia chover era São Pedro, que arrastava os móveis. E eles quase me convenceram naquele dia de que eles estavam certos. Então, qual foi a minha grande aprendizagem ali? Foi perguntar para as crianças antes o que elas sabem. O que vocês sabem? Aí a gente vai em frente. A gente vai
juntando o que elas sabem com o que o conhecimento do mundo produz, né? Se transforma no currículo escolar e a gente junta esses dois caminhos. Aí a gente tem um encontro. Tem um encontro entre os saberes populares e os saberes escolares. É necessário e urgente que a gente faça isso. A Olga está fazendo um comentário. Como é bom te ouvir, professora. Como professora, sempre defendi o espaço do brincar na educação infantil. E aí me tornei mãe. Sendo cobrada todo o tempo por familiares, rodas de mães, que meu filho aos 4 anos já devia ter decorado o alfabeto, já devia saber as famílias silábicas. E eu nunca cobrei nada disso. Leio todos os dias para o Miguel e com o Miguel ele é um leitor voraz. Ama livros e agora tem aguçado sua curiosidade para as letras. É o que eu acabei de falar. Está aqui o seu exemplo. Tem escrito seu nome com autonomia, frequentemente, sem treino. Apenas brincadeiras, curiosidade que move e respeito. É um momento lindo, encantador. É mesmo, é mesmo. É lindo. É lindo a gente ver a criança começando a se preocupar com o que escreve. Porque elas sabem que elas não escrevem como é convencionado. Não adianta a gente falar, tá lindo, querido, e dar o visto. Não é isso. Isso não ajuda em nada. O que ajuda é a gente falar... Que esforço legal você fez. Você se esforçou para escrever. Só que essa palavra escreve desse jeito. Dá trabalho? Ah, dá, gente. Dá muito trabalho. Aí tem que reorganizar a sala de aula, tem que trabalhar em grupo, tem que corrigir por semana, tem que organizar as escritas, tem que trabalhar com reescrita, porque nenhum professor consegue trabalhar com um texto por dia. É isso. É muito trabalho mesmo. A Deise também fala que o desafio da educação infantil é fazer com que os pais entendam o processo de aprendizagem. É isso mesmo, Deise, é isso. E é nosso desafio. E é um desafio da universidade também, tá junto com esses pais. Por isso que esse canal, por enquanto, eu ainda falo diretamente para vocês, para nós, professores. E uma grande amiga me falou, mas Mônica, quando a gente conversava, quando você estava no começo, você dizia que você ia falar para todo mundo e você está dando aula. É isso, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei falar diferente disso, mas estou aprendendo. Estou aprendendo porque eu quero falar para os pais. Eu quero falar, e não quero falar do lugar da cobrança, do lugar de que eles têm que fazer pedagogia para ser pai, não existe isso. Mas precisa acreditar na escola, precisa apostar no seu professor, precisa ter respeito por ele. A escola tem que ter respeito pelo professor. A escola tem que ter respeito pelo espaço institucional que ela é. A escola pública, a escola privada, principalmente. Ô, Penha, então, você viveu a mesma experiência que eu, 6 anos de repetição, eu também tive isso, esses alunos. E enfrentei isso, e esses meninos passaram de ano, e eu fiquei com eles no 2º ano, e foi uma grande experiência, assim, foi muito bonito ver a alegria deles de enfrentar o fracasso, porque a gente não falou de muitas outras coisas, que é um outro ponto que eu queria muito tocar para a gente já ir encerrando essa live. A escrita, ela só existe para comunicar. Ela não existe para escrever a casa é bela. Não existe. Ela existe no mundo. A escrita está no mundo. A escrita é social, histórica, produzida pelos homens para a sua comunicação. E é isso que a gente tem que ensinar as crianças, a se comunicar.
a fazer uso da escrita, do uso social da escrita. Não é para passar de ano, gente. Não é para decorar lista de palavra. Tem tantos... A gente tem já para a semana que vem um vídeo que a gente vai fazer vários jogos com palavras. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês, porque são jogos muito simples, muito tranquilos, que com certeza a grande parte de vocês fez. Oi, Patrícia, que saudade do PIBID, Patrícia. É isso. A escrita, o lugar da escrita é o lugar da comunicação. E é só para isso que adianta. Ela não adianta para fazer cópia. A cópia vai ter alguma função quando a gente coloca ela no lugar da reescrita, da criança passar limpo o seu texto, rever o que errou, fazer suas correções, cuidar do texto, ter cuidado do texto, ter cuidado com aquele texto. E isso, muitas vezes, a gente não tem na universidade. A gente faz o trabalho e quer entregar para o professor para se livrar daquela escrita. E isso a gente não pode fazer com os nossos alunos. A gente não pode fazer isso. A gente tem que cuidar da gente. A gente tem que cuidar da produção de escrita dos nossos estudantes. Né? É complexo, sim. Não é fácil falar disso, assim. Mas a gente tem que se organizar, a gente tem que ir por partes, né? E eu acho que é isso que eu faço, talvez, e eu tenho tanto prazer, tanta alegria de ensinar. Eu acho que eu tenho, sim. Esse desde pequena que eu dizia que eu queria ser professora. E acho que eu ocupo esse lugar que me permite discutir. Acho que é botar o dedo na ferida, sabe, gente? Da gente... É tão fácil a gente dizer que a criança não aprende. É tão fácil a gente fazer isso. Eu tivesse um motivo, ela não aprende. Mas não é justo. A criança aprende. A criança aprende. É claro que a gente tem exceções, é evidente que a gente tem. Hoje a gente tem uma dificuldade real nas escolas, mas a gente tem aluno na universidade que veio da escola pública. A escola pública produz conhecimento, produz bons alunos, produz gente que pensa. Então eu quero deixar isso assim, com muito carinho, agradecer muito a vocês por estarem nos acompanhando no canal no YouTube, no É Pra Copiar. E é importante que seja uma pergunta, uma indagação, uma provocação. Eu quero que o que a Renata está falando aqui, eu acho que eu vou usar essa frase, porque é isso. Tem que ter uma conexão entre o aluno e o conteúdo. Tem que ter, porque tem que ter produção de sentido. É disso que a gente está falando. E eu lembro da sua turma, Renata, que produziu belos memoriais e que no começo foi uma confusão danada. Vocês lembram? E que escreveram, e que a gente lia na sala, e que a gente se emocionava numa sala de aula de alunas da pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E minhas alunas na Rural também, todo mundo que é me orientando, escreve seu memorial, escreve sua história de alfabetização, porque é desse lugar que a gente tem que sair, é desorganizar a gente. Porque, como diz um dos vídeos, a gente é o único profissional que está ali, né? A gente só muda de cadeira.
Então, vamos em frente, vamos acreditar que a gente... Patrícia, aprendi... Patrícia está fazendo um trabalho bonito também na internet. Outro dia eu vi. Aprendi e aprendo muito sobre a importância do fazer sentido na aprendizagem. Ah, obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Muito bem, gente. A gente já está há mais de... Parabéns pra você nessa data minha mãe, querida. obrigada. Obrigada, Bom, gente. filha. Pena que a gente não pode partilhar isso que é ruim da internet, mas é muito bom, é muito bom passar o meu aniversário com vocês, é muito bom. E eu quero dizer para vocês, continue com a gente, continue no canal, conversem uns com os outros. Obrigada pelos votos de aniversário, muito obrigada. Eu tô muito emocionada, de verdade, assim. Então, eu quero agradecer, dizer que essa é a primeira live e que a gente vai fazer outras e comigo, com mais gente falando. Vocês têm muito para dizer, vocês que já são profissionais, que já estão na sala de aula, vocês têm muito o que contar. Tem muita escola boa na Baixada Fluminense. Tem muita escola boa fazendo um trabalho bonito, mas tem muita coisa boa acontecendo. E é desse lugar que a gente tem que ir. É para esse lugar que a gente tem que ir. Para esse lugar que é um pouco na contramão do convencional. Então, o meu pedido é esse, que a gente ande um pouco na contramão do convencional. Estou muito emocionada. Mas eu tinha separado um outro poeminha aqui, da Wislawa, que diz assim: as 3 palavras mais estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo-o. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. Então, para encerrar isso, vamos pensar o que a gente pensa quando a gente diz a palavra escola, quando a gente fala da escola pública, quando a gente fala da aprendizagem, quando a gente fala da escola privada. Que sujeitos a gente está formando? Ai, Marlene, eu queria ter falado isso mesmo, você tem razão, que os alunos fotografam, tem toda a razão, isso dava uma agonia, agora eu já me acostumei, mas eles fotografam o quadro, sabe Deus depois o que faz com aquilo tudo. Tem que ter paixão, sim. Tem que ter paixão, mas tem que ser uma paixão responsável. Uma paixão pelo conhecimento, um olhar amoroso, responsável pelas crianças, especialmente pelas crianças das classes populares. Né? O Cláudio está fazendo uma pergunta aqui, que vai ser a última aqui que eu vou responder. Nesse momento de pandemia, quais dinâmicas você sugere para os pais motivarem o interesse pela leitura de seus filhos? Olha, ler com eles, ouvi-los lendo, criar leituras fictícias, porque contar história é diferente de ler história. E a criança, desde pequena, ela sabe quando você está lendo e quando você está contando. Porque eles pescam que você trocou a palavra, que não é aquela palavra que você tinha dito antes. Então, essa é a experiência das rodas em casa, das rodas de conversa, das rodas de leitura, de fazer cabaninha e colocar os livros ali dentro e deixar escolher. Os livros têm que estar na altura das crianças, isso é outra coisa importante. Tem que saber que não pode riscar a parede.
Tem lugar para escrever, tem que rabiscar, mas no lugar que tem que rabiscar. Tem que seguir essas regras. A gente não está falando da década de 70, quando a ideia era de que a liberdade era uma liberdade completamente desvinculada do compromisso do ensino. Então, os pais, a gente vai ler no tablet, vai ler, e não tem problema nenhum que seja no tablet, que seja no computador, no celular, mas é importante ter livro, gente. É tão importante ter livro. Livro é um objeto que seduz as crianças. Eu lembro dos meninos, quando eram pequenos, que chegavam aqui e já iam lá para os livros de mistério, e aí eu lia com eles à noite, com uma lanterna, criar cenários, criar temas, reviver a história com as crianças. Ai, gente, é tanta coisa que a gente tem para falar. É uma boa ideia da gente dar essa ajuda aos pais, que às vezes eles não sabem mesmo como fazer. José, isso mesmo. Na universidade eu ensinei vocês a lerem. Tem razão. Os ônibus, o mundo, as ideias, as diferenças e principalmente compreender o nosso processo de desenvolvimento. Com você perceber a importância de ensinar com afeto. É isso mesmo. É com afeto que a gente ensina. E é com rigor. Isso não quer dizer que vai ficar no mimimi, né? É com rigor. A gente não está brincando. A gente está cumprindo com a nossa obrigação. E o aluno entra na nossa sala de um jeito e ele vai sair de outro. Então, o espaço escolar é um espaço de muita complexidade, de muito conservadorismo e de muita desconfiança do conhecimento. Esse, para mim, é a maior preocupação. A escola desconfia da universidade. E foi de lá que elas saíram, né? Então, eu acho que essa é uma questão para a gente poder pensar muito, muito. Muito obrigada mesmo, gente. Foi um prazer enorme rever tanta gente. A gente se vê.